pacote de emergência, que é o orçamento de guerra que estava sendo aprovado ontem na Câmara, ele veio do Senado. Lembramos que o projeto anterior era o Plano Mansueto distorcido, que a Câmara tinha enviado ao Senado. Esse projeto, quando chegou ao Senado, morreu, graças a Deus, porque era péssimo. Do ponto de vista, em termos de estabelecer limites, estabelecer quantidades específicas, não só de investimento direto na saúde, mas também como volume de perdoamento de dívida, o projeto que veio do Senado é muito melhor. Então ele estabelece esses limites. Ele tinha também uma coisa que era importante, que era essa questão de travar reajustes salariais até o final de 2021, ou seja, durante um ano e meio. Não ter reajustes salariais, não estamos nem falando de redução do quadro de funcionário público dos estados e municípios, estamos falando só de não ter reajuste, aumento de salários, compensações e benefícios para os funcionários existentes. Quando chega na Câmara, o projeto ele tinha essa trava, que era importante, e tinha algumas distorções, claro, que aí pelo dedo político do autor do projeto no Senado, que distorcia alocações e perdoamento de dívidas feitos para estados específicos. Então, alguns estados iam estar recebendo muito mais recursos e talvez nem estamos precisando tanto assim, em termos de volume de problemas aí que temos com o coronavírus. Então, vários estados aí, per capita, foram beneficiados mais. Então, a gente corrigiu isso, acho que foi uma grande vitória, foi um destaque do Partido Novo, que houve uma convergência importante, sobretudo de estados do Sul, Sudeste, e então isso foi importante, foi uma grande vitória. Agora, houve uma perda, que foi exatamente tirar essa contrapartida de ter reajuste salarial. E aí fica uma grande questão. Por que isso é importante? Por que eles quebraram esse tipo de trava? A força do funcionalismo público como eleitorado ela é tão grande assim que comanda 50%, 60% da Câmara? Sim, ela é. Esse que é o fato perigoso. Então, vamos entender, a Câmara tem 45% dos seus congressistas que vêm do Norte e Nordeste, sendo que o Norte e Nordeste contribui com menos de 35% da população. Então, eles estão sobre-representados. Neste perfil, eu já apontei isso no artigo até, ainda considerando isso, nos estados do Norte e Nordeste, o funcionalismo público representa, em maior parte dos municípios, representa mais de 40% da força de trabalho. Então você veja como é uma, entre aspas, uma oligarquia importante que influencia voto na Câmara. E Senado, então, como é que é essa influência? Ela é muito pior ainda. Lembrando, Norte e Nordeste tem 35% da população e na Câmara detém 45% de representação. Quando chega no Senado, piora, porque lá eles têm 59% de representação. Então eles estão sobre-representados, não só no Senado, tanto no Senado quanto na Câmara. E essa dinâmica de proteção do funcionalismo público de maneira tão arraigada como está sendo, como vemos aqui nessas votações, isso é perigoso, porque é exatamente essa balança que mantém o país aí na berlinda do socialismo. Quando você tem funcionalismo público representando uma parte tão majoritária do eleitorado, e a cada vez mais, a cada votação está sempre aumentando seus benefícios, está sempre aumentando suas condições, está sempre aumentando o volume de funcionários públicos, você está matando a iniciativa privada. Então vocês não estão dando alternativas para a iniciativa privada poder suplantar emprego e gerar essa dinâmica de emprego. Então é quase que uma estratégia passiva de longo prazo, mas de aumentar a burocracia e em função da burocracia também exercer voto, acaba influenciando sempre em prol da burocracia e naturalmente você vai
criando um modelo socialista totalitário em função disso. E você se viu nitidamente que os estados do Sul, Sudeste, como eles em um momento ali têm uma subrepresentação, eles se unificaram, ao menos no quesito de distribuição de recursos que seja isonômico, que seja equinânime entre os estados, porque não estava também, óbvio, os estados que iam ganhar mais estavam no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e os que iam pagar mais estavam no Sul, Sudeste. Então, por quesito de saúde pública, eles até votaram certo, mas foi muito apertada essa votação. Chegou ali a bater 55%, 51%, 52% de vitória para o lado de trazer isonomia, quando a questão era alocação de recursos em saúde. No entanto, quando a questão era defender funcionalismo público, houve uma maioria ali quase que avassaladora, de quase 60%, de exatamente romper com essa limitação de não aumentar salário, ou seja, vão poder aumentar salários. Então, eles estão recebendo recursos e vão poder aumentar salários, o que é um absurdo, considerando que há uma recessão profunda esse ano e a iniciativa privada vai estar perdendo renda, perdendo empregos, e temos aqui funcionalismo público que vai poder aumentar as condições de trabalho e as condições de pagamento que vem dessa iniciativa privada cada vez mais fraca. Então essa que é a grande, eu diria que ponto para reflexão aqui, porque temos que tomar muito cuidado com essa dinâmica. Países como Venezuela, países como Argentina, o funcionalismo público, ele já está muito mais, ele representa exatamente esse limite de 50%, 55% da população empregada. Então essa dinâmica é perigosa, porque gera uma espiral de votação natural em favorecimento dessa classe, e isso também leva a uma situação de Estado socialista que nós queremos evitar. Muito bem, amigos, só queria pontuar isso da votação de ontem, porque ela foi importante para demarcar esse ponto. Muito obrigado, até a próxima interferência.